Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai, quando faz direito, sentenciou Edna, uma das personagens icônicas da animação Os Incríveis 2, uma das minhas favoritas. Os Incríveis 2 é incrível, de fato. Você quer aprender a analisar animações usando Os Incríveis 2 como modelo para usar na sua redação? Então vem comigo nesta aula que eu vou lhe ensinar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui deste canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos. Neste canal eu ajudo as pessoas que têm interesse em serem aprovadas em uma banca que cobra redação dissertativa, eu as ajudo a ser aprovada. Como? Com técnicas de redações aprofundadas, aulas de conhecimento de mundo como esta aqui, aulas sobre mitos e verdades sobre redação, quebro alguns mitos, mostro algumas verdades sobre redação e também faço correções de redação aqui no canal. Então, se você está interessado, interessada neste conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bom, aula de conhecimento de mundo. Por que ter aula de conhecimento de mundo para escrever redação? Por quê? Você acha que escrever redação é só saber as técnicas para escrever redação? Você gastar todo o seu tempo de estudo só vendo técnicas e praticando? É bom ver técnicas e é bom praticar. Mas se você não tiver conhecimento de mundo, se você não tiver o que colocar na redação, então a redação ela não vai sair. Você não vai conseguir escrever. E esse conhecimento de mundo ele tem que ser trabalhado todos os dias, dia a dia. Você tem que tirar sempre um tempinho no seu dia para aprender alguma coisa. Tudo que você aprende, você consegue usar na redação. Você consegue estabelecer relações com variados temas. E aqui nós temos um filme, como eu falei, um filme especial. Esse filme ele é até melhor, esse aqui, eu estou falando dos Incríveis 2. Ele é até melhor, na minha opinião, do que os Incríveis 1. É muito difícil acontecer isso, a sequência ser melhor do que o primeiro, o original. Mas foi o que aconteceu aqui. Os Incríveis 1, a animação Os Incríveis 1, ela foi boa, teve o seu sucesso. Porém, Os Incríveis 2 superou em muito. Em muito. Para quem já assistiu os dois desenhos, as duas animações, sabe do que eu estou falando. E eu tenho certeza que se você não percebeu a superioridade dos Incríveis 2, a partir desta aula você vai perceber. Por quê? Você vai perceber, você vai analisar aqui comigo e vai chegar à mesma conclusão que eu, que esse filme ele tem uma profundidade muito grande. As mensagens, o ensinamento que ele traz é muito grande e isso contribuiu para engrandecer o filme. E esse sucesso não é à toa, né? Esta animação ela está entre as maiores bilheterias do mundo, né, de animações. Se eu não me engano, ela está ocupando a quarta, a quinta posição, algo assim, entre as maiores bilheterias do mundo. Então não é à toa, esse sucesso dele não é à toa, é porque ele realmente tem qualidades. A bilheteria ficou, se não me engano, na casa dos bilhões. Bom, como funcionam essas aulas? Elas são divididas em duas partes. Na primeira parte, eu faço uma análise. Eu trago aqui uma peça artística. Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma animação, como eu vou fazer hoje. Pode ser uma série, como já fiz. Pode ser um poema, pode ser, enfim, uma crônica, um conto, um capítulo de um livro inteiro. Então eu vou trazer aqui uma peça artística, um conteúdo, um corpus para ser analisado e nós vamos fazer a análise. E o maior desafio da análise é o seguinte, é você chegar onde aquele elemento, aquela peça artística, onde ela está querendo chegar. Você encontrar quais são as mensagens, quais são os ensinamentos que elas querem nos passar,
qual é a tese. No caso desse filme aqui, Os Incríveis 2, ele tem uma tese, ele defende uma tese. Ele defende uma tese e com todo o enredo, com todas as cenas, com todos os diálogos, ele vai plantando informações aqui e ali para no final ele nos dar uma tese fechada. E nós vamos chegar junto a essa tese aqui, analisando cenas, analisando situações, analisando diálogos, que aqui e ali nós vamos fazer uma colagem depois com essas informações todas e chegar nessa tese. Bom, uma grande virtude desse filme para mim, o que fez eu me conectar com ele na hora, foi o nível de realidade dos personagens. O nível de realidade. Você me diz assim, mas eles são super-heróis. Como realidade? Isso é uma fantasia, uma baita de uma fantasia. Sim, não estou falando realidade nos superpoderes deles. Não, eles eram super-heróis de fato. Entretanto, o que eu falo que ele é muito real são as características humanas que cada herói possui ali. Que cada personagem no filme, de uma forma geral, as características humanas ali foram muito bem trabalhadas, de tal forma que ficou muito real, muito real. Ficou muito mais real do que um filme. Do que um filme em que os personagens encenam e sempre tem aquela artificialidade, aquela teatralidade no fundo. Mas nessa animação não. Embora seja um desenho, os personagens têm características muito reais mesmo. É como se eles tivessem feito copiado uma família na vida real, com todos os seus comportamentos, todos os seus hábitos. Os diálogos entre eles, familiares, são muito aproximados dos diálogos familiares da maior parte das famílias. Eu mesmo me conectei muito com os diálogos. Quando, por exemplo, a Violeta pergunta por Flecha, quando eles sentam na mesa, você lavou as mãos? É exatamente o que eu faço com a minha filha quando ela senta para comer. Aí ele foi correndo lá, lavou a mão. Aí quando ele voltou, ela perguntou, com sabão? É exatamente o que eu pergunto para minha filha quando ela lava a mão. Então, foi uma coisa muito real mesmo. As características deles são muito humanas mesmo, muito. Embora eles sejam super-heróis, ficou muito real. E não só isso. O filme, ele é todo muito bem construído, assim. O visual dele é muito perfeito mesmo. É uma coisa surreal, fora do comum mesmo. O movimento de sobrancelha, a expressão facial, os olhos arregalando em uma situação de espanto, é tudo muito real mesmo. Os lugares, as vestimentas deles são todas perfeitas. Os lugares, a arquitetura dos lugares, é tudo muito perfeito nesse filme. Realmente, se você não assistiu, eu não sei o que você está fazendo da vida, porque é uma animação imprescindível. Bom, e nisso a gente acaba se conectando com os personagens, né? Nós acabamos nos vendo neles. Mas isso tem uma função, tá? Isso não é gratuito no filme. E nós vamos chegar na tese desse filme, o que ele quer sustentar, o que ele quer defender, e essa semelhança dos personagens com pessoas reais contribui para essa tese. Ela não é gratuita. É a tese que o filme quer sustentar. Bom, vamos falar um pouco da história do filme, né? O filme ele começa, você conhece os personagens, né? Violeta, Flecha, são os filhos e o casal. E tem também o Zezé, que é o bebê. E o casal, que é o Beto e a Helena. Então são 5 heróis, eles são uma família, eles combatem o crime e eles começam o filme exatamente fazendo isso, combatendo o crime, atrás de um vilão, que é se eu não me engano, Senhor Escavadeira, alguma coisa assim. E ele está ali destruindo um banco, arrombando o cofre, roubando todo o dinheiro. E nessa hora o Beto chega para combater, né?
Depois vem vindo o restante da família. Só que, o que acontece? Eles conseguem evitar muitos danos, porém não conseguem evitar que o criminoso fuja e que ele roube todo o dinheiro. E por isso, e no momento em que eles fogem, os policiais chegam e pegam os heróis lá dentro do escavador que provocou destruição na cidade toda. Eles acabam indo para a cadeia sendo questionados. O que eles estavam fazendo lá? Eram vocês que causaram tudo isso? Porque não encontraram o bandido, né? E eles, até eles explicarem que não eram eles que estavam combatendo, ficou difícil. Mas aí o que eu chamo a atenção para esse episódio? Qual foi a interpretação da justiça com relação ao fato ocorrido? Foi que eles foram muito mal sucedidos. Se eles não estivessem lá, as coisas iam acontecer da mesma forma, porque o bandido fugiu, o dinheiro foi roubado. Só que eles não viram que nessa ação dos heróis, aí é que está o ponto importante. Eles não viram que nessa ação os heróis salvaram a vida de muitas pessoas. Na hora que o escavador invadiu a cidade, porque o escavador estava subterrâneo, vinha cavando por baixo, porque o bandido ele tentou fazer galerias subterrâneas para chegar no cofre. Mas a hora que o escavador ele ficou fora de controle, ele invadiu a cidade, os heróis eles conseguiram desviar o curso daquela máquina gigantesca lá, daquele escavador que parecia um escavador de metrô, né? Eles conseguiram desviar o curso e ele não derrubou nenhum prédio, por exemplo. Imagina se ele tivesse derrubado os prédios que ele foi derrubando, devastando a cidade inteira. Eles conseguiram desviar o curso. Teve um dado momento que ele ia atravessar a ponte onde os carros estavam passando, a mulher elástica conteve os carros, aí ele passou no meio, destruiu a ponte e não pegou os carros. Ou seja, nesse meio tempo pedras foram caindo e iam cair em cima das pessoas. A Violeta e o Flecha foram lá e tiraram as pessoas do lugar. Ou seja, não houve vítimas. Esse foi o fundamental da ação, é que não houve vítimas e, no entanto, a justiça não olhou isso. Ela olhou simplesmente o quê? O que foi mais flagrante, que foi o bandido fugiu e levou todo o dinheiro. Então, fizeram uma interpretação talvez equivocada do episódio. Exatamente. Eu vou dizer talvez porque você vai entender mais pra frente por quê. Agora, olha, a partir disso, os heróis eles voltaram a ser proibidos, né? Porque foi uma ação catastrófica para as autoridades. Então, eles entraram num dilema. Eles foram proibidos de atuar a partir disso aí. Então, eles entraram num dilema, né? Porque eles gostavam de atuar como heróis. Era a vida deles trabalhar nisso. Todos eles, até as crianças. Então, eles ficavam nesse dilema. Não fazer mais o que gosta ou fazer o que gosta e se tornar ilegal. Não fazer o que gosta, mas também não ir contra a justiça, ou fazer o que gosta e se tornar ilegal. Eles ficaram nesse dilema e é mais ou menos assim, trazendo para a vida nossa aqui cotidiana. Muita gente trabalha no que não gosta, mas ganha dinheiro. Aí fica nesse dilema, né? Eu trabalho, ganho meu dinheiro, mas eu não gosto do que eu faço. Ou eu vou procurar o que eu gosto, mas eu necessariamente não vou ganhar o dinheiro que eu ganharia se eu fizesse outra atividade. É um dilema que, puxando para a nossa vida, ele também se aplica, né? E eles ficaram nesse impasse. Inclusive, isso gerou um atrito familiar entre a Helena e o Beto, porque a Helena tendeu a se conformar com a imposição da lei e para agir de forma legal, porque a lei é a lei, simplesmente, só por isso. E o Beto não, ele não se conformou porque sabia que ela estava sendo injusta. Eles ficaram nesse impasse ali, né? Nessa briga. Até que eles recebem uma proposta de trabalho. Aí começa a ficar interessante o filme, por quê? Um ricaço se depara com eles, encontra, né?
era fã deles, e propõe um ganha-ganha, né? Que se chama de ganha-ganha. Os heróis ajudavam o Ricaço ajudava os heróis. Como? Os heróis, eles iam, a partir de então, começar a divulgar imagens em seus uniformes das suas ações. Para o quê? Para promover a empresa desse Ricaço, que era uma empresa de telecomunicações. Ia fazer toda a cobertura desse evento, né, de enquanto os heróis estivessem atuando. E em que os heróis ganhavam com isso? Eles iam poder desfazer essa imagem negativa que os heróis deixaram de não conseguir resolver os crimes, o bandido fugir. Eles ficaram com a imagem negativa e até proibidos de atuar. Até proibidos de agir, de ajudar a justiça. Então eles iam fazer isso a princípio clandestinamente, porque estavam proibidos, mas quando aquelas imagens viessem à tona, eles iam provar que os heróis eram necessários. Não, essa foi a proposta do Ricaço, e ele trabalhou com a seguinte proposta para os heróis, para poder os heróis aderirem. Porque nesse episódio que aconteceu do escavador, que ele fugiu, roubou dinheiro, e os heróis foram incompreendidos, porque ninguém viu que eles salvaram um monte de gente nesse processo aí, né? Salvaram a vida de muita gente, não houve vítima. Então, para os heróis, eles foram incompreendidos, e de fato foram mesmo, né? Porque a ação maior foi salvar a vida de pessoas, não dinheiro, não bens. Então, para eles, por ignorância dos outros, eles foram incompreendidos. Já para esse Ricaço e a sua irmã, que era a sócia dele, que é o Wilson e a Evelyn, da empresa DevTech, para eles não, foi uma questão de perspectiva. Eles não viram, a população não viu na perspectiva dos heróis. Qual era a solução genial para isso? Dividir a perspectiva. Como? Com câmeras. A partir de então, eles passariam a filmar todas as ações deles. Isso já nos traz aqui uma reflexão. Isso já vai de encontro também com a tese central desse filme. O que ele quer sustentar? A ideia central, a tese. Porque um filme, veja, ele é como um filme, um livro, ele é como uma redação, se você parar para pensar. Ele tem uma tese, ele tem uma ideia central que ele quer sustentar. E esse filme não é diferente. E eu enxergo a ideia central desse filme mais como uma tese mesmo. É uma declaração argumentativa que ele quer sustentar, que ele quer provar. Fica aqui uma reflexão, né? Houve um erro de perspectiva. As pessoas acharam que os heróis, a justiça, acharam que os heróis eram equivocados, que eles não ajudavam e mais atrapalhavam, pelo contrário. Por quê? Porque não viam na perspectiva dos heróis, que estava ali nos bastidores. Aqui já nos conduz a uma determinada reflexão, né? Quanto hoje em dia as realidades são construídas por meio de narrativas. Você já parou para pensar nisso? Eu já tinha parado para pensar nisso, confesso. Mas com esse filme, essa discussão voltou na minha cabeça. Por quê? Muitas das realidades que nós conhecemos são construídas por meio de narrativas. E muitas vezes por pessoas que não têm tantas informações assim para construir aquela realidade. Como é o caso das pessoas e da justiça lá na animação dos Incríveis 2. Eles não tinham todas as informações para julgarem que os heróis eles eram ruins. Eles não ajudavam. Eles não tinham todas as informações que os heróis tinham, por exemplo. Ou que aqueles que foram salvos por eles tinham. Então, o que acontece? Constrói-se toda uma realidade com uma determinada narrativa, só que sem informações suficientes para construir essa realidade, e acaba que as pessoas acabam sendo convencidas que essa é a realidade, mesmo sem ser. Por quê? Porque foi construída de uma forma com verdades parciais, com
informações parciais. Pensa nisso. Muitos dos embates políticos, talvez nos dias de hoje, e em outros campos aí, também, em outros assuntos, são construídos por verdades parciais, por meias verdades. Por quê? Exatamente porque quem construiu não tem todas as informações. Ou não tem, ou não quer mostrar. Quer mostrar só um lado, que é o lado que ele quer convencer. E deixar o outro de lado, né? Por malícia ou por qualquer outro sentimento. Bom, enfim, essa já é uma reflexão que a gente pode puxar nesse filme. E nós vamos voltar nisso, para chegar na tese, nós vamos voltar nessa reflexão. Existem assim, esse filme ele propõe muitas dicotomias. Você viu? Dilema dos heróis, ser ilegal e fazer o que gosta, ou ser legal, mas não fazer o que gosta. Mas também os próprios empresários que chegaram para os heróis e fizeram essa proposta de esse acordo, esse negócio, os heróis passariam a trabalhar para ele, para mostrar exatamente que os heróis são heróis de fato e que a empresa dele é boa, tem capacidade de cobrir um evento nessa magnitude. O Wilson e a Evelyn, eles eram empresários, eles eram sócios, eles eram irmãos também. Eles também tinham visões diferentes sobre a realidade. Porque o pai deles foi morto numa invasão, uma tentativa de assalto, e o pai deles conhecia os heróis, apoiava os heróis da época. E tinha um contato, uma linha direta com os heróis para, em uma emergência, ligar para eles. Só que quando os bandidos entraram na casa do pai deles, o pai, confiado nos heróis, foi lá e ligou para um e ele não atendeu. Aí ligou para o outro também não atendeu. Por quê? Porque os heróis na época já tinham sido proibidos também. Já tinham sido proibidos de atuar e eles tiveram que viver na clandestinidade. Então o pai deles não conseguiu contato. Resumindo, os bandidos entraram e viram que ele estava tentando ligar, achando que ele estava ligando para a polícia e matou o pai. Para o Wilson, foi morto exatamente porque os heróis foram proibidos de atuar. Como os heróis foram proibidos, o Wilson queria trazer os heróis de volta porque achava que os heróis eram necessários. Já a irmã, a Evelyn, não, ela tinha uma visão diferente. As dicotomias no filme, né? Aparecem muitas nesse filme. Inclusive a tese, vou mostrar para vocês depois, que a tese ela mostra uma dicotomia também. Só que é uma dicotomia que se complementa, não chega a ser uma dicotomia, né? Ela se complementa, ela é composta de duas partes, eu quis dizer, né? Não exatamente uma dicotomia, mas ela é composta por duas partes. Enfim, a Evelyn, por outro lado, ela não acreditava que o pai deveria ir por esse caminho e ficar contando com os heróis para ajudá-la. Não. Porque o pai tinha uma sala secreta também, ele poderia ter levado a mãe para a sala secreta e os dois não iriam sofrer o dano do assalto e o pai ser morto. E a mãe, inclusive, morreu pouco tempo depois de desgosto pelo acontecido. Então, ambos perderam os pais nesse episódio aí. Bom, e nesse negócio que eles iam fazer com os heróis, a princípio eles iam escolher um dos heróis. E eles escolheram a Mulher Elástica. Por quê? Alegando que no histórico deles, a Mulher Elástica é que tinha tido um melhor desempenho, tinha resolvido mais crimes e etc. Inclusive o Beto, o Senhor Incrível, ele ficou ali porque ele é o mais forte, né? Ele é o fortão. Ele é talvez o mais conhecido. Então ele ficou crente que ele seria escolhido, mas não foi ela. Isso também conecta com a mensagem do filme, com a tese. Mais para frente, eu vou retomar essa parte, a escolha da Mulher Elástica, para mostrar onde o filme quer chegar. Também
Depois que a mulher elástica começou a atuar contra o crime e começaram a filmar tudo, apareceu um vilão. Foi o hipnotizador. E esse vilão ele contribui para a mensagem, para a ideia central do filme. Com o quê? Com a visão dele. Por quê? O que ele fazia? Ele controlava as telas. Então, ele colocava um negócio giratório na tela e quem estava olhando para a tela ficava hipnotizado na hora. E ele controlava as pessoas. Ele manipulava as pessoas a fazer o que ele queria a partir dessa hipnose. Então, em dado momento, quando a mulher elástica estava combatendo lá esse vilão, ela estava em uma entrevista na televisão e o vilão apareceu e controlou, hackeou as telas, colocou a hipnose lá e hipnotizou todo mundo que estava no estúdio, o apresentador, menos a mulher elástica, porque ela foi esperta e não olhou para a tela. Nisso, ele começou a colocar, a dizer frases. Nessa hipnose, o hipnotizador começou a dizer por que ele estava fazendo aquilo, qual era o propósito dele. E ele disse frases como, eu até anotei algumas aqui, ó, somos controlados por telas. Olha, vai analisando as frases que ele falava. Vocês não estão mais no controle, eu estou. Bom, você está percebendo que hoje em dia, as pessoas gastam muito mais tempo em telas do que na vida real, fora das telas. Acho que você tem percebido isso, né? O consumo de aparelhos de entretenimento com tela hoje em dia é muito grande. Aumentou muito com relação aos anos anteriores, aos anos do passado. Então as pessoas ficam muito mais tempo na frente das telas hoje em dia. E ele diz, somos controlados por telas. Ele estava hipnotizando as pessoas ali, naquele momento, pelas telas. Mas olha, você percebe que isso é uma metáfora? Ele estava hipnotizando as pessoas com a tela, com uma hipnose lá, um negócio giratório lá que hipnotizava. Mas, paralelamente, ele estava dizendo que nós, pessoas comuns, estavam sendo hipnotizados pelas telas. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? O conteúdo que as pessoas assistem hoje, os conteúdos, eles hipnotizam as pessoas. E, mais ainda, ele diz assim, ó, eu estou no controle. Ou seja, aquele que divulga o conteúdo está no controle. Vai pensando nisso aí. Aí ele diz assim, ó, os heróis não resolvem nada, só adia a derrota. Vocês só adiam o problema que vocês têm preguiça de enfrentar. Olha só. Aí entra os heróis. Ele estava falando só das telas, né? Agora aqui entra os heróis. Ele começa a falar dos heróis. Que as pessoas ficam dependentes de heróis, às vezes não resolvem nada. E que eles só adiam a derrota. Quer dizer, eles ficam ali lutando, e o tempo vai passando, mas chega no final eles acabam perdendo. Ou seja, eles são derrotados, eles só adiaram a derrota, mas não resolveram nada. Por quê? Por que as pessoas ficam confiando nos heróis? Preguiça de enfrentar o problema. Foi o que ele disse. Tem preguiça de enfrentar. Inércia, né? Agora, vamos trazer aqui para a nossa vida real. Caramba, a gente não confia em heróis. Porque não existem heróis como aqueles do desenho, da animação. Mas, os heróis aqui, para mim, eu enxergo como o que eles estão querendo dizer aqui, os heróis, são aqueles que nós seguimos. Os influenciadores, eles são os nossos heróis hoje em dia. Por quê? Porque a gente acaba seguindo, porque muitas vezes quer, por exemplo, alguém que ensina ginástica, ensina musculação lá no YouTube, em algum lugar. Muitas pessoas vão lá para aprender exercícios novos, etc. Eu estou dando esse exemplo de ginástica, musculação, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser até programas de televisão mesmo, em que, inclusive, muitas pessoas têm ídolos, né, que se apresentam na televisão, etc. Essas coisas todas que você já sabe. Então, é como se aqueles fossem o herói da pessoa e ela fica assistindo o herói, esperando ele fazer toda a ação, e ela mesma fica ali só assistindo na inércia, né? Ele diz ali que as pessoas têm preguiça de enfrentar o problema.
Muitas pessoas, eu vejo aqui na minha área mesmo, muitas pessoas consomem os conteúdos, mas não praticam, não executam, ou seja, serve para nada. Se você aprende alguma coisa, mas não pratica, não executa, não serve para nada. Aquilo que você aprendeu, você só perdeu tempo. Muita gente vai lá, vê os exercícios de musculação, tal, assiste, mas não pratica, não põe em prática aquilo. Então, porque aqui ele diz que as pessoas têm preguiça de enfrentar, né? Mas pode ser preguiça? Pode, mas pode ser por outras razões também. Não vamos entrar aqui no mérito. Estão falando ali, o hipnotizador fala que é por preguiça, né? Aí ele diz assim, ó, heróis não passam do desejo tolo de trocar a experiência pela simulação. Olha que legal. Trocar a experiência pela simulação. É mais ou menos isso que eu estou falando agora. As pessoas preferem ficar na simulação, assistindo, do que ela mesma experienciar aquilo. Não tem nada demais aprender alguma coisa, mas depois executar. Agora, só aprender é só ficar na simulação, né? Aí, vocês só assistem às experiências dos outros, mas não vivem suas próprias. Apenas preferem ficar escondidos, passivos, consumidores famintos, que não conseguem levantar do sofá. Querem heróis para protegê-los, mas só se tornam ainda mais impotentes nesse processo. O sistema está roubando suas experiências enquanto sorri para vocês. Você está percebendo a crítica violenta que ele faz ali? A crítica violenta. Eu fiquei pasmo quando assisti esse filme por causa disso. Porque tem tudo a ver, hoje em dia, com as pessoas. As pessoas estão cada vez mais trocando a realidade por telas. Isso é fato. Eu falo até mesmo pela minha filha. Ela muitas vezes prefere ficar com um tablet na mão do que brincar com as crianças na rua. Então, vocês só assistem a experiência dos outros, mas não vivem as suas próprias. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Vai lá, assiste, mas não põe em prática. Preferem ficar escondidos, passivos, consumidores famintos. Ele continua falando de uma passividade aqui, de uma... Mas eu acredito que tem muito mais a ver com passividade. Tem a ver, às vezes, com colocar... às vezes, essa inércia tem a ver com medo, às vezes, de colocar em prática. Muitas vezes, pode ser. Não sei. Não conseguem levantar do sofá, querem heróis para protegê-los. Aqui ele volta a puxar para os heróis, porque é o contexto do filme. Mas a gente sabe aqui que isso não se aplica só a heróis, né? Se aplica exatamente a todo aquele a quem alguém segue. Só se tornam cada vez mais impotentes nesse processo. Enquanto mais você fica na inércia, menos você executa e menos chance você tem de executar um dia. Quanto mais você assiste e não executa. Se você assiste e ainda executa uma parte ali daquele negócio, põe em prática uma parte, ainda assim você tem chance de mais para frente voltar a fazer. Agora, se não faz nada, é o que ele está falando assim, se torna cada vez mais impotente nesse processo. Bom, enfim, o hipnotizador vai lá, controla todas as telas, hipnotiza todo mundo, arma um escarcéu, e a mulher elástica não consegue prendê-lo. Vai lá, ele consegue... Ela fica inconformada. Ela fala... Tá, de que adianta as pessoas... Porque as pessoas já começaram vendo as atuações da mulher elástica, já começaram a ver que ela realmente era do bem e realmente ela era uma super-heroína mesmo. Eles começaram a ver nos bastidores todo o perrengue que ela passava numa ação... Perceberam que se ela não estivesse ali, a coisa ia ficar ruim mesmo. Os danos iam ser muito maiores. Eles começaram a reverter essa visão dos heróis. Esse projeto de filmar começou a reverter aos poucos na cabeça das pessoas, mostrando que os heróis realmente eram heróis mesmo. E que eles eram imprescindíveis. Mas a mulher elástica estava inconformada ainda. Por quê? Porque ela não conseguiu prender o hipnotizador. Ele fugiu. Aí os empresários, o Wilson virou para ela e falou, olha, calma. Aí ele disse bem assim, ó,
Cheire as flores, porque elas não florescem sempre. O que você quer escrito no seu túmulo? Ela era legal? O que ele está querendo dizer com isso? Aproveita o momento. Surfa na onda. Curte o sucesso. Aproveita o momento. Ou seja, na vida você vai ter os seus obstáculos, você vai passar por obstáculos, você vai passar por lutas, mas você vai ter alguns momentos de vitória também. E quando esses momentos de vitória chegarem, curta, aproveite. Aí ele diz assim, o que você quer escrito no seu túmulo? Ela era legal? Bem, você vai fazer, vai acontecer na vida, mas não vai aproveitar a vida. Os louros você não vai colher depois que você morrer. Escrever ele foi isso, foi aquilo no seu túmulo. Ele, ela. Foi isso, fez aquilo. Ter aquela inscrição bonita no túmulo, mas você não aproveitou a vida, não adianta. Você não aproveitou o sucesso que você teve. E também não adianta. É isso que ele quis dizer com isso. Então, a partir disso, depois da fama da Mulher Elástica, os heróis, os outros heróis, porque eles, os incríveis ali, mais o Gelado, eles eram os heróis principais. Mas havia heróis espalhados por todo mundo, escondidos por causa das proibições de eles atuarem. Então eles começaram a se sentir, como se diz, prestigiados. Eles começaram a se inspirar a partir dos feitos da Mulher Elástica. Eles começaram a se inspirar. Sem aquela publicidade que eles começaram a fazer, colocando as câmeras nos uniformes deles, nas roupas deles, sem essa publicidade isso jamais teria acontecido. Aqui vem então algo para nós pensarmos, que vai em oposição ao que o hipnotizador, a tudo aquilo que o hipnotizador falou. Por quê? Espera, essas ações, esses feitos da Mulher Elástica começaram a inspirar pessoas. Esses feitos, eles começaram a inspirar e as pessoas que estavam escondidas começaram a ter a autoestima melhorada. A achar, os heróis, né? Achar que eles serviam para alguma coisa também. Ou seja, essa publicidade ela não serviu para tornar as pessoas acomodadas, como o hipnotizador estava falando. Ao contrário, inspirou pessoas a agir também. Por que isso aconteceu exatamente? Por quê? Porque os feitos genuínos, aqueles que são verdadeiros mesmo, eles tendem a inspirar pessoas. Eles elevam a autoestima das pessoas quando é aquilo dentro da área de atuação dela, quando aquilo é direcionado para ela, eles elevam a autoestima e inspiram as pessoas. E isso tende a conectar com a mensagem central do filme, que nós vamos chegar. Nós vamos chegar no final. Mas esse fato de os feitos inspirarem, os feitos genuínos, porque a Mulher Elástica ela mostrou exatamente o que ela era lá nas ações. Tudo o que ela fez lá, combatendo o crime, ela mostrou exatamente as habilidades que ela tem. Tudo que ela faz, de fato, fazia nos bastidores, ela mostrou ali, só que agora publicamente. Mas, claro, aqui no filme, você percebe, além da mensagem central, da tese que eles querem sustentar, você percebe outras nuances no filme. É como eu disse em algumas análises que eu fiz aqui. Existe um tema central, mas há temas subjacentes ali, menores, né, que são debatidos também. São debatidos. Eu acabei de citar um aqui. Os feitos inspiram. É um tema... Ele está ligado ao tema central, mas ele é ainda subjacente. E também você percebe no filme um eco ali do feminismo. Não é só um eco. Tem mensagens claras, escancaradas, e existe algum eco ali em algumas ações do poder da mulher, né? Então, uma bandeira do feminismo é levantada ali, se você parar para pensar. Na conversa que a Mulher Elástica tem com a Evelyn, depois que os heróis, depois que eles, o Wilson e a Evelyn, os empresários, apresentam os heróis de todo mundo ali que ficavam escondidos e mostra para a Mulher Elástica, olha, Mulher Elástica, seu trabalho inspirou todos esses heróis aqui, ó.
Todos eles vieram aqui só para te ver. Ou seja, inspirou, né? Feitos genuínos. Depois disso, elas tiveram uma conversa, a Mulher Elástica e a Evelyn, e nisso a Mulher Elástica perguntou para ela, perdão, a Evelyn perguntou, olha, o que você acha que tem mais peso? O meu trabalho ou o do Wilson aqui? Que é o do Wilson na empresa era a publicidade, era vender a imagem da empresa, ele tinha um carisma muito grande, ele sabia lidar com as pessoas, e o dela, ela era o gênio por trás. Era ela que era a autora de toda a tecnologia. Ela que era a mentora, né? Aí a Mulher Elástica falou, olha, a resposta padrão é que, assim, que todo mundo enxerga, é que o mais importante é quem divulga. Porém, você é o crânio por trás, você precisa deixar sua marca. Você não precisa de permissão para ninguém, pedir permissão para ninguém, é só impor suas vontades, colocar elas em destaque no status quo. Ou seja, você precisa impor sua vontade. Não é pelo fato só de ela ser o crânio, é pelo fato dela ser mulher também. Por quê? Em vários momentos você percebe outras mensagens que o fato de ser mulher é que mudou tudo. Como, por exemplo, na escolha da Mulher Elástica. Por que escolher a Mulher Elástica? Ela tinha mais resultado. Mesmo o Senhor Incrível, o Beto, ser mais conhecido, ser mais forte, talvez. E também, assim, mostra que ela também, ao mesmo tempo que ela conseguia ser heroína, ela conseguia cuidar da casa. Ela tinha essa habilidade a mais, né? A Mulher Elástica. Ela também, em dado momento, aparece na televisão falando que é isso aí, as mulheres não tinham que deixar o mundo ser salvo pelos homens. Ela fala em determinado momento na televisão. Então vai somando tudo isso aí, ó. Em um momento que ela sai com a moto lá e tal, que ela vai combater o crime, ela passa por um grupo de jovens na estrada e eles gritam para ela, oh, empoderada. É o que as mulheres no movimento feminista sustentam, que as mulheres são empoderadas. Bom, esses são ecos ali e algumas mensagens, às vezes, claro, que nem aquilo que ela falou na televisão, mas você percebe uma bandeira do feminismo levantada aí, né? Em dado momento, outra coisa que eu chamo a atenção é que quando esses heróis aí se reuniram, esses heróis que viviam na clandestinidade, que eles foram inspirados pela Mulher Elástica, pelos feitos da Mulher Elástica, a Void, que era uma dessas heroínas, introvertida, insegura, com a autoestima baixa, mas que começou a se valorizar, a perceber seu valor a partir das ações da Mulher Elástica, ela pergunta para a Mulher Elástica, ó, como você consegue equilibrar as tarefas de herói com a sua vida? Assim, essa pergunta que ela faz, ela conecta com a mensagem central do filme também. Por quê? Porque ao mesmo tempo, o Beto, ele fica na casa cuidando das crianças, enquanto a Mulher Elástica foi escolhida para combater o crime. Só que o Beto, ele não tem essa expertise de cuidar das crianças, não tinha a mesma expertise que a mãe, que é a Mulher Elástica. E ele tem uma dificuldade tremenda lá. E essa Void, essa heroína, ela chega para a Mulher Elástica e pergunta, como você consegue equilibrar as coisas, né? Sendo uma heroína, atuando contra o crime e ao mesmo tempo cuidando da família. O que sugere essa pergunta? Sugere que o trabalho fora do papel de heroína ali, ele exige um certo heroísmo. Ele exige, para você conseguir equilibrar as coisas ali, porque a Void perguntou isso porque ela estava querendo dizer que ela tinha muita dificuldade para fazer isso. Ela era uma heroína, mas para equilibrar com a vida cotidiana, com a vida dela pessoal, era muito difícil.
E isso ficou provado, ficou claro, quando o Beto tentou cuidar das crianças e não estava conseguindo. Ele estava vários dias sem dormir, sabe? Ele estava um bagaço. O bebê, o Zezé começou a apresentar poderes que eles não conheciam, porque até então o bebê não tinha poderes, né? Ele era o único da família que não tinha. Mas aí ele começou a apresentar e o Beto não soube lidar com isso. Não soube lidar com os problemas da Violeta, não soube lidar com os problemas do Flecha. Então a coisa ficou ruim, mostrando que para uma vida pessoal exige também um certo heroísmo. Exige você ter habilidades especiais. Mas, enfim, a escolha da Mulher Elástica não foi uma escolha aleatória. Foi o quê? Foi por causa dos resultados, né? Eles falaram, ó, nos últimos combates ao crime, a Mulher Elástica ela foi muito mais bem sucedida do que o Beto. Isso mostra para nós o quê? Outra mensagem, né? Que não adianta nada hoje em dia a pessoa ser qualificada, ela ser graduada, ela ter experiência, mas se ela não tiver resultado. O resultado hoje é que conta. Resultado é tudo. Fica essa mensagem aí. Ou seja, o que isso nos quer dizer? Assim, falando de nós aqui, que somos estudantes, professores, que o nosso resultado é muito mais importante do que o que nós vamos estudar, onde vamos estudar, qual é a carreira que nós vamos seguir, qual é a experiência que nós vamos ter nessa carreira. Se nós não tivermos resultado, nós temos que investir em quê? No resultado. Gerar resultado. Aí também, ó, outra conversa no filme que é muito reveladora é a seguinte. Eu estou puxando mais assim a história do filme, mas as partes que são mais importantes, claro. Porque se eu falar toda a história do filme, detalhe a detalhe, que a gente não ia sair daqui hoje. Mas, em dado momento, o Beto, com aquela sobrecarga que ele estava passando lá, né, de não conseguir lidar com os problemas dos filhos, o bebê apresentar poderes fora de controle, porque ele era um bebê, ele foi procurar a Edna, que é a que desenvolve os uniformes deles. E nisso a Edna fala uma coisa para ele, uma frase, que foi muito reveladora também para a tese desse filme, para a ideia central desse filme, dessa animação. Ela fala assim, aquela frase que eu falei no início da aula aqui, ó. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai, quando faz bem feito, quando faz direito. Isso conecta com a tese. No final eu vou puxar de novo essa frase, isso conecta com a ideia central do filme. Vai pegando todas essas partes que eu estou passando, que no final eu vou costurar tudo. Aí ela também fala uma coisa bem interessante, né, do bebê. Que bebês podem ser qualquer coisa. Eles têm potencial puro e sem limite. Isso é verdade, né? O bebê ele pode ser qualquer coisa. Ele nasce numa família. Se uma família é uma família que se diz abastada, que dá uma boa educação, dá uma boa base religiosa, ele vai ter um futuro de um jeito. Se ele nasce em outra família, uma família de marginais, por exemplo, numa periferia, rodeado por amigos criminosos, ele vai ser outra coisa. Tende a ser outra coisa. Não é que ele vai ser, tende. Então, o potencial dele é sem limite. Se for trabalhado, o potencial é sem limite também. A menos que ele tenha algum problema, algum déficit cognitivo, mas às vezes nem assim. Às vezes dá para trabalhar com a pessoa, mesmo tendo algum déficit, ela ainda consegue se sobressair, consegue crescer. Ela também, nisso, ela acabou ficando com o bebê, né, uma noite para desenvolver um uniforme para o bebê. E ela acabou se entendendo muito bem com o bebê, coisa que o Beto não estava conseguindo. Ele não estava conseguindo lidar com esses novos poderes do bebê, né? E ela conseguiu ir bem, conseguiu entender o bebê. Por quê? O que isso nos sugere? Quem está de fora tem uma visão muito melhor do que quem está dentro do problema, sofrendo ali as consequências do problema. Quem está de fora tem uma visão mais ampla, tem
consegue analisar de uma forma mais tranquila. Bom, nós podemos já, a partir daí, partir para a nossa ideia central do filme. O que o filme quer sustentar? Bom, a partir daí, no filme, a história ela se desenrola, né? Eu não vou contar o restante, porque se alguém aqui que está assistindo tem pretensão de ver esse filme e ainda não viu, até a gravação dessa aula aqui, ele ainda está disponível na Disney, na plataforma de streaming da Disney. Ele ainda está disponível lá. Bom, se alguém aqui tem pretensão de assistir depois de tudo isso que eu contei, eu não vou contar mais do filme para não dar mais spoiler, né, do que eu já dei. Mas até aqui está suficiente. A gente já consegue, com o que eu contei aqui do filme, chegar na ideia central. Qual é a tese que esse filme defende? Bom, primeiro ele tentou mostrar para nós que os heróis eles parecem-se com pessoas comuns, né? E tem características muito peculiares a qualquer outra família. A escolha da Mulher Elástica também sugere o quê? Como eu disse ainda há pouco, que o resultado é o que conta. Vai pegando tudo isso aqui, ó. Então, com tudo isso, o que o filme quer nos mostrar? Que você precisa ser o herói da sua própria vida. Isso que ele quer provar. Por esses vários indícios que eu fui pegando, eu fui mostrando para você aqui, ó, heróis, primeiro, o fato dos heróis no filme se parecer muito com as pessoas, eles serem muito comuns às pessoas, já nos sugere isso, que cada um precisa ser o seu próprio herói. Não em superpoderes, mas na vida. E a escolha da Mulher Elástica sugere que o quê? É o resultado que conta, ou seja, você precisa ser o herói da sua própria vida fazendo o quê? Apresentando resultados. Pensa nisso. E essa crítica ao hipnotizador, do hipnotizador, falando da inércia das pessoas, vai exatamente de encontro com essa proposta de você ser o herói da sua própria vida. Ou seja, você não pode ficar na inércia. Você precisa agir. A dúvida da Void também das tarefas diárias, que as tarefas diárias sugerem um certo heroísmo, comprova que o que o filme quer da gente, ele quer inspirar nas pessoas, é que elas sejam o herói da própria vida dela. E a declaração da Edna, de que há poucas coisas no mundo mais heróica do que ser pai. Ou seja, ser pai também é um heroísmo. Ser pai e mãe, né, no caso, também é um heroísmo. Porque educar uma criança é uma coisa muito complexa. Educar bem, né, como ela disse. Ser pai, mas fazer bem feito. Educar bem para daquela criação sair uma pessoa boa, com futuro, com propósitos, educada, formada. Educar bem mesmo realmente é algo muito complexo hoje em dia. Nesse mundo que tende a levar muitas vezes as pessoas para o abismo, né? Bom, mas a questão é a seguinte, é que essa declaração, essa tese, ela não é composta só por isso, que as pessoas precisam ser os próprios heróis da vida dela. Não é composta por isso, porque o filme não mostra só isso, ele mostra algo mais do que isso. Ele mostra o seguinte, ó. Pensa aqui comigo. Não basta ser o herói, aliás, não basta fazer, precisa fazer bem feito. Por quê? Porque um feito heróico, ele é algo muito mais abrangente do que qualquer feito aí. Feito qualquer. É um feito que aquele que faz é bem sucedido. Então você precisa ser bem sucedido para ser o herói da sua própria vida. Sair da inércia, sair do comodismo, seja por comodismo mesmo, né? Ficar na inércia, ou por medo, mas sair da zona de conforto. Agora, o que o filme quer provar não é só isso. O filme nos mostra muito mais que isso, né? Ele não mostra só que você precisa ser o herói da sua própria vida. Ele mostra que você precisa aprender também a promover a sua imagem e a sua ideia.
Isso fica muito claro nas ações dos heróis. Enquanto os heróis não promoviam, através da ajuda do Wilson, da Evelyn, enquanto eles não promoviam a imagem deles, os feitos dele, eles eram vistos como ou desnecessários ou até como criminosos. Então, você precisa aprender a promover a sua imagem. Por quê? Porque promovendo a sua imagem, mostrando feitos genuínos mesmo, o que você vai fazer? Você vai influenciar pessoas. Você vai influenciar pessoas, você vai inspirar pessoas. Como a Mulher Elástica inspirou os heróis que viviam ali na clandestinidade. Então, se eu for puxar tudo isso aqui que eu falei numa única frase, que é o desafio de você analisar, é esse. É você trazer a tese, a ideia central daquele elemento que você está analisando, trazer em uma frase só. Porque com uma frase só você consegue aplicar em qualquer lugar. Na redação, inclusive. Então, vamos lá. Traduzindo para uma frase só, eu colocaria assim, ó. Seja o herói da sua própria vida. Mas, tão importante quanto isso, é aprender a promover a sua ideia e a sua imagem. Pronto. Estamos fechados aqui. É isso que o filme quer provar. Você precisa ser o herói da sua própria vida e aprender a promover a sua ideia e a sua imagem. Porque um não subsiste sem o outro. Se você só for o herói, não vai adiantar nada. E se você só souber promover a sua imagem, mas não for um herói de fato, não tiver feitos, não for bem sucedido, então o que você está vendendo é uma mentira. Você está vendendo aparências, né? Digamos. Você está divulgando, você está promovendo aparências. Você está mostrando o que você não é. Se tiver a ver com a realidade, com o que acontece hoje em dia, não é mera coincidência, tá? Bom, então vamos passar agora, de posse dessa mensagem, dessa ideia central que o filme defende, vamos passar agora para a aplicação no parágrafo. Então vamos passar para a segunda parte. Nessa segunda parte, como que eu costumo fazer? Eu trago aqui geralmente 2 temas de redação, 2 temas de bancas diferentes, e em um dos temas eu trabalho com esse embasamento, com essa animação, né, ou esse corpus, esse trabalho artístico que eu acabei de analisar, eu trabalho como embasamento em uma introdução de uma redação. E no outro tema eu trabalho no parágrafo de desenvolvimento como um embasamento dentro do parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, ele vai estar ali com outros embasamentos, né? Ele vai estar mesclado com outros embasamentos sustentando um tópico frasal de um parágrafo de desenvolvimento qualquer de uma redação. Então é isso. Então eu vou trabalhar agora com o primeiro tema. O primeiro tema que eu vou trabalhar aqui é do Sebrasp IBAMA, para o cargo de, era um concurso para um cargo de técnico administrativo do ano de 2021. Então o tema foi o seguinte, ó, os avanços tecnológicos e seus impactos. Salvarão o mundo ou destruirão o planeta? Esse aí era o tema da redação. E nesse tema eram cobrados 3 aspectos, né? Que é 1. Ciência e tecnologia no mundo contemporâneo. 2. Agressões ambientais e o futuro do planeta, Terra. 3. O desafio da sustentabilidade. Ou seja, quem fosse desenvolver esse tema, ele teria que abordar esses 3 aspectos no decorrer da redação. Eu trabalharia da seguinte forma, e foi como eu trabalhei aqui, né? Eu não desenvolvi a redação inteira, tá? Eu desenvolvi só um parágrafo. Mas para eu desenvolver esse parágrafo, eu tive que, de alguma forma, planejar a redação toda. Eu trabalharia da seguinte forma. Eu trabalharia com o tópico 1, ciência e tecnologia no mundo contemporâneo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. O segundo, agressões ambientais e o futuro do planeta Terra, eu trabalharia no segundo parágrafo de desenvolvimento. E o desafio da sustentabilidade eu trabalharia já na conclusão, no parágrafo conclusivo. Eu colocaria ali esse desafio da sustentabilidade como uma sugestão, um conselho para esse desafio da sustentabilidade do planeta. Vamos agora aplicar os Incríveis 2, a animação dos Incríveis 2, neste tema.
que é os avanços tecnológicos e seus impactos. Salvarão o mundo ou destruirão o planeta? Então, o meu problema, nesse tema eu vou trabalhar primeiro com a introdução. Eu vou fazer a introdução, então eu vou contextualizar o tema, né? Então, o meu problema, que será o meu tópico frasal da introdução, é o seguinte: os avanços tecnológicos são usados de forma maléfica ao homem em relação ao seu habitat. Esse é o meu problema, que será o meu tópico frasal do parágrafo introdutório. E qual é a minha hipótese, que vai ser a minha tese, né, no caso? Os avanços tecnológicos são usados de forma maléfica ao homem em relação ao seu habitat, desprezando todo o cabedal científico e tecnológico em favor da defesa da natureza. 2. Promovendo agressões ambientais que comprometem o futuro do planeta. Então você percebeu que no tópico 1 eu vou trabalhar com o aspecto 1 que eu tinha mostrado, né, que é ciência e tecnologia no mundo contemporâneo. E no tópico 2, na segunda premissa, eu vou trabalhar com o segundo aspecto, agressões ambientais e o futuro do planeta Terra. Então, essa tese contempla os dois primeiros aspectos cobrados no tema. É como eu falei, trabalharia com esses dois aspectos no desenvolvimento e com o terceiro na conclusão. Então, vamos lá, vamos passar para o modelo, parágrafo como ficou. Até que ponto os avanços tecnológicos favorecidos pelo progresso da ciência podem se tornar inimigos de seus próprios mentores? Na animação Os Incríveis 2, há uma crítica contra as evoluções, que elas tornaram as pessoas acomodadas, tão incapazes de controlarem suas vidas quanto dependentes de outrem para as defenderem. Logo, não passavam de entraves para que cada uma assumisse a responsabilidade de ser o herói de sua própria história. C. Na animação que espelha a realidade do comportamento humano, a modernização afundou o homem na inércia. Na vida real, também é usada, por vezes, de forma maléfica em relação ao seu habitat, desprezando todo o cabedal científico e tecnológico em favor da defesa da natureza e promovendo agressões ambientais que comprometem o futuro do planeta. Está aqui a nossa introdução. Então, nós temos nessa introdução aqui, ela é iniciada por uma pergunta. Essa pergunta ela é uma espécie de bola colocada na marca do pênalti para o jogador bater e fazer o gol na sequência, né? Para ser respondida na sequência com exatamente a animação. A crítica que a animação faz à inércia das pessoas. Então, a inércia aqui, no caso, ela é colocada como proporcionada pelas evoluções. Então, criticando a evolução, que a evolução levou as pessoas a essa inércia. Condenando a evolução. Então, é exatamente esse o diálogo com a pergunta. A pergunta questiona, né, até que ponto os avanços podem se tornar inimigos. Aí esse filme é mostrado como exemplo, que nesse filme a evolução lá ela foi inimiga das pessoas, tornando-as acomodadas. Aí nessa parte começa aqui, C na animação, que espelha a realidade do comportamento humano, a modernização afundou o homem na inércia. Na vida real, até aqui é o link entre o que foi dito a respeito da animação, né? Essa crítica à evolução, e o que vai ser introduzido a partir daí, que é o problema e o tópico frasal desse parágrafo. Também é usada por vezes de forma maléfica em relação ao seu habitat. Então até aí é o tópico frasal, aí é o problema da redação e é o tópico frasal desse parágrafo. É isso que esse parágrafo quer sustentar, que a evolução, a modernização, ela é por vezes usada de forma maléfica em relação ao seu habitat, ao habitat do homem. Isso que ele quer sustentar. Aí na sequência vem a tese, que é colocada como se fossem as premissas que serão mais desenvolvidas no texto.
desprezando todo o cabedal científico e tecnológico em favor da defesa da natureza, isso aí é um parágrafo. E no outro, promovendo agressões ambientais que comprometem o futuro do planeta. Então tá aí, a nossa introdução toda completinha. Na sequência, nós vamos trabalhar agora com outro tema. Deixa eu só falar, antes de trabalhar com outro tema, você percebeu que o enfoque aqui, nessa introdução, o enfoque foi mais na primeira parte daquela ideia central, daquela tese que o filme defende, que é, cada um tem que ser o herói da sua própria vida. Então ele ficou mais focado nisso e retomou uma parte do filme, a introdução ficou mais focada nisso e retomou uma parte do filme que critica a evolução, para além da mensagem da ideia central, né? Agora, nós vamos trabalhar no tema do Enem 2022, Desafio para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Nós vamos trabalhar nesse tema. Nesse tema eu fiz diferente. Eu fiz diferente do que eu venho fazendo aqui nessas aulas de conhecimento de mundo. Eu trabalhava geralmente com uma introdução em um tema e com o desenvolvimento em outro tema. Nesse tema aqui do Enem eu vou fazer a introdução e o desenvolvimento. Mas é claro que um anula o outro. Se eu usasse na introdução, não iria usar no desenvolvimento. E se eu usasse no desenvolvimento, não iria usar na introdução. Por quê? Você não vai trabalhar com o mesmo embasamento em 2 parágrafos diferentes da mesma redação, né? Para o caso de se eu fosse fazer 2 redações diferentes. Na introdução, eu usaria esse embasamento da animação, Os Incríveis, e no desenvolvimento de outra redação desse mesmo tema, eu trabalharia com ele, com esse filme. Então vamos lá, o problema é o seguinte, Vou trabalhar primeiro com a introdução. Então nós vamos levantar o problema, que vai ser o tópico frasal da introdução, né? O problema já está no tema. Bom disso, de alguns temas, inclusive do Enem muitas vezes, é que o problema já vem no tema. Qual que é? A não valorização. A falta de valorização é o problema. Já está aí. E qual vai ser a minha hipótese que vai se transformar na minha tese? A falta de valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil... A falta de valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil, por quê? Esses povos não desfrutam do devido reconhecimento governamental. Premissa 1. Premissa 2. Não há reconhecimento de sua importância para a cultura e o meio ambiente. Então, esses 2 parágrafos, dá 2 parágrafos de desenvolvimento aí. Mas nesse aqui eu vou trabalhar primeiro com fazer uma introdução, né? Então vamos para a nossa introdução aqui, como ficaria. A animação Os Incríveis 2 defende uma inquestionável tese. Que cada um seja o herói de sua própria vida, quer nas lutas cotidianas, quer nos desafios para o progresso pessoal. E não apenas isso, senão também que aprenda a promover a sua ideia e a sua imagem. Isso fica muito claro quando a mulher elástica, passando a filmar seus embates, deixa de ser uma heroína inútil e fracassada para se tornar celebridade. A falta desse holofote na maioria dos fenômenos faz com que não só sejam desvalorizados, como desvaneçam-se no limbo para sempre. No Brasil, das muitas realidades ignoradas, uma delas é a existência das comunidades e povos tradicionais. Por não desfrutarem do devido reconhecimento governamental, nem de sua importância para a cultura e o meio ambiente. Ficou boa essa aqui, né? Então vamos lá. No começo, aqui na contextualização, eu começo já com o filme, com a animação, Os Incríveis 2. Falando do que ele defende, colocando ali a tese completa que ele defende. Que não só cada um seja o herói da sua própria vida, como aqui vem uma sacada interessante aqui para você. Como eu quero dar mais enfoque para a segunda parte dessa tese, que é aprender a promover a imagem, a ideia e a imagem, porque eu vou trabalhar com essa parte nessa introdução. Não vou trabalhar com essa questão de cada um ser o herói da sua própria vida. Então, como eu vou trabalhar com essa segunda parte,
eu usei esse conectivo aqui, ó, que é um conectivo de soma, né? Aditivo, porém ele é um conectivo aditivo enfático, que enfatiza a segunda parte. E não apenas isso, senão também que aprenda a promover a sua ideia, a sua imagem. Então, aí não apenas isso. Então, não é apenas isso aí que eu falei antes, é senão também isso aqui. Ó. Então, eu vou colocar o enfoque nessa segunda parte. Aí sim, aí vem aqui a parte onde termina a contextualização e começa o link entre a contextualização e o problema, que é essa aqui, ó. A falta desse holofote, na maioria dos fenômenos, faz com que... Então, a falta desse holofote, na maioria dos fenômenos, faz com que sejam desvalorizados quem? Os fenômenos. Como desvaneçam-se no limbo para sempre. O limbo é o lugar do esquecimento. O lugar do esquecimento é o limbo. Ali tudo é esquecido. É uma linguagem figurada. Isso ficou bom, né? Desvaneçam-se no limbo. Desapareçam, né? Então, esse é o link. Ó. A falta desse holofote, na maioria dos fenômenos, faz com que não só sejam desvalorizados, como desvaneçam-se no limbo. Ou seja, se você não colocar o holofote, se você não dar mais destaque para uma determinada realidade, é perigoso ela desaparecer, não se fala mais nela, nunca mais. Esse é o link. Agora vem o problema. No Brasil, das muitas realidades ignoradas, uma delas é a existência das comunidades e povos tradicionais. Então, eu disse que há muitas realidades ignoradas no Brasil, mas uma delas é essa aqui, ó. A existência desses povos. Eles são ignorados. Ó, é um sinônimo para não ser valorizados, entendeu? Eu não usei o mesmo termo do tema, que é valorização, mas eu usei um sinônimo, que elas são ignoradas. Se ela é ignorada, ela não é valorizada, né? Aí, por fim, a tese, ó, por não desfrutarem do devido reconhecimento governamental, nem de sua importância para a cultura e meio ambiente. Com duas premissas aí. Aí engana-se quem acha que isso aí são causas, tá? É errôneo pensar que na tese você está apresentando causas. Você está apresentando premissas aí, tá? Porque é um texto argumentativo, então você vai defender. Então, essas são as premissas da tese, do problema, que vão em direção ao problema. Só que agora elas vão ser sustentadas, essas premissas, no desenvolvimento, cada uma delas. Então, automaticamente, ao serem sustentadas no desenvolvimento, cada uma será a conclusão de cada um dos desenvolvimentos correspondente a ela. Bom, eu disse também que eu fiz não só a introdução, como um parágrafo de desenvolvimento para esse tema. Então, vamos ver o nosso parágrafo de desenvolvimento. Eu trabalhei com essa segunda premissa aqui, ó, que vai ser o tópico frasal do meu parágrafo. Que os povos, as comunidades e povos tradicionais não desfrutam do devido reconhecimento e de sua importância para a cultura e o meio ambiente. Então, essa é a segunda premissa da minha tese e é o tópico frasal do meu parágrafo de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos ver como ficou. Somado a isso, pelo fato de exercerem atividades específicas e viverem em contato com a natureza, esses povos não só possuem um conhecimento ancestral de seu habitat, como, longe de praticarem explorações predatórias, preservam o meio onde vivem. De modo que sua importância para a cultura e o meio ambiente não poderiam ser desprezadas. Entretanto, como não há nenhum enfoque nessa realidade, a relevância das comunidades tradicionais acaba sendo desconhecida, tal como no palco da fantasia ocorre com os heróis na animação Os Incríveis 2, que, embora desempenhassem o seu papel na segurança da cidade, além de seus esforços serem ignorados, eram vistos como vilões, dado que não havia divulgação de suas dificuldades, tampouco das vitórias que conquistavam nos bastidores. Está aqui o nosso parágrafo de desenvolvimento. Vamos falar aqui um pouquinho dele.
Comecei com um conectivo somado a isso, né? Conectivo aditivo. Por que somado a isso? Porque esse é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então já teria sido defendido no primeiro que eles não obtêm o devido reconhecimento governamental, né? Essa que era a premissa, a primeira premissa da tese. Então a segunda seria essa. Aí somado a isso, porque é um parágrafo que é a continuação, né? Então até aqui, ó, pelo fato de exercer atividades específicas e viver em contato com a natureza, esses povos não só possuem um conhecimento ancestral de seu habitat, como, longe de praticarem explorações predatórias, preservam o meio onde vivem. De modo que sua importância para a cultura e meio ambiente não poderia ser desprezada. Você percebe que o tópico frasal está bem aqui no finalzinho, ó. De modo que sua importância para a cultura e o meio ambiente não poderia ser desprezada. Aqui está o tópico frasal, nessa parte aqui. Quase no meio do parágrafo, né? E há muita gente que diz que precisa começar o parágrafo com tópico frasal. Mas tudo bem. Esse começo aqui, ó, o que foi que eu fiz aí? Eu ofereci um embasamento padrão. Por quê? Por que que os povos tradicionais, eles não desfrutam do reconhecimento da importância deles para a cultura e para o meio ambiente? Só que é assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho esse tópico frasal. Os povos não desfrutam do reconhecimento da sua importância para a cultura e meio ambiente. Ao invés de demonstrar tudo isso, eu primeiro quis demonstrar que esses povos, eles são guardiões da cultura e do meio ambiente. Porque para eu poder dizer que eles não desfrutam e isso poderia acarretar problemas para o meio ambiente, eu tenho que dizer primeiro que eles estão ligados ao meio ambiente e à cultura. Então, eu trouxe um embasamento padrão só para essa parte do tópico frasal, que eles desfrutam do reconhecimento, aliás, que eles estão ligados à cultura e ao meio ambiente. Então, eles, é o porquê. Por que que eles estão ligados? Porque eles exercem atividades específicas e vivem em contato com a natureza. Aí está a explicação. Então, por isso, eles têm um conhecimento ancestral do habitat, ou seja, é uma cultura que está guardada com eles ali. E eles não praticam explorações predatórias, porque eles preservam o meio ambiente onde eles vivem. Aí na sequência vem aqui, ó, entretanto, como não há nenhum enfoque nessa realidade, a relevância das comunidades tradicionais acaba sendo desconhecida. Aqui está um segundo embasamento, que é por que não há reconhecimento? Por que eles não têm o reconhecimento da importância deles para a cultura e meio ambiente? Aí está a explicação, o porquê. É um embasamento padrão, do tipo padrão. É o porquê. Porque não há enfoque nessa realidade. Está aí. Não se fala nisso. Não se fala em povos tradicionais, não se fala em comunidades tradicionais, não se fala nessa questão aí. Então não há um enfoque nessa realidade. Aí a relevância delas acaba sendo desconhecida. Aí entra aqui o meu último embasamento, que é a animação. Aí como que eu vou demonstrar que a falta de um reconhecimento pode prejudicar uma questão? Pode até fazê-la ser mal vista. Com o filme. Foi exatamente o que aconteceu com os heróis. Então o meu enfoque aqui nesse embasamento, utilizando a animação dessa vez, foi naquela segunda parte da tese do filme, que diz que você precisa promover a sua ideia e a sua imagem. Precisa haver uma promoção, precisa haver uma divulgação disso. Você precisa vender a sua ideia. Exatamente o enfoque que eu dou aqui, ó, que quando não há um holofote sobre uma determinada questão, ela pode acabar sendo mal vista, como aconteceu com os heróis aqui, ó. Eles tinham o papel deles na segurança da cidade. Entretanto, como não era divulgado isso, como não era divulgada essa atuação deles, então
ninguém sabia. Eles eram ignorados ou até vistos como vilões. Então tá aqui, completinho, parágrafo introdutório, 2 parágrafos introdutórios, a aula tá bem mais completa, eu acho que ela merece o like, hein? Merece o like. Tá bem mais completa, eu fiz uma análise, eu tenho certeza que essa análise vai te ajudar, seja você escrever uma redação ou não, essa análise vai te ajudar para os seus conhecimentos de mundo, para a sua vida. Mas se você for escrever uma redação também, caiu como uma luva. Gostou? Like. Conhece alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo? Eu tenho certeza que você conhece pessoas que vão prestar alguma banca neste ano. Alguma banca aí que cobra redação dissertativa. Tenho certeza. Compartilha com essa pessoa, faz uma boa ação. A mesma boa ação que eu estou fazendo com você, compartilhando esse conteúdo gratuitamente, compartilha com ela. É isso aí. A gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Até!